E hoje aqui com um convidado muito especial para falar de um assunto polêmico. O professor Gustavo Gaio Fato está aqui com a gente. E o Breno Altman, a gente prometeu ele viria, ele teve uns imprevistos, vai vir mês que vem. Talvez o Gustavo volte com a gente também. Já tá combinado. A gente tá batendo um papo aqui, o cara afiado, manja de tudo. Eu fiquei até triste, falei, puta, eu tô conversando com ele antes da hora, queria que tivesse ao vivo. Queimando pauta, Falei, né? queimei aqui, fiquei chateado. Mas vamos ver se a gente conseguir voltar alguma coisinha nesse sentido, Não, dentro com dos certeza. limites, que tem coisa que é complicado também, né? A gente Sim. são tempos difíceis, né? Da gente Sim. falar a verdade, da gente até mostrar a nossa integridade, né? A gente tem que tomar cuidado, às vezes a gente coloca a nossa dignidade em risco para tentar manter padrões, né, exigidos por um sistema que a gente no fim desconhece, né, os donos. E você parar para analisar, né, ao longo da história você vê que existe um silenciamento muito grande, né, um esforço por parte dos grupos capitalistas, dos liberais, né, da mídia dominante, de toda essa lógica para poder não expor essas contradições, essas questões, né. Então acho que é muito legal assim fazer um programa e agradecer muito o convite. Eu que agradeço participar aqui, muito massa. Eu que agradeço mesmo. sua simpatia, sua humildade por você estar aqui com a gente. Tô muito feliz de poder conversar contigo, que entende tanto desses assuntos e em tempos sombrios, né? São tempos que, assim, a gente não viu nada parecido na nossa geração. Né? Não, eu acho que não. Eu acho que essa época que a gente está vivendo é uma época muito determinante porque a gente está acompanhando a crise do sistema, né? Mundial, né? Total. Então, essa unidade que se configurou no mundo, especialmente ali depois de 1991, né, que é quando acaba a Guerra Fria, foi uma unidade da globalização, do neoliberalismo, foi toda uma estrutura que agora está passando por uma crise. Naturalmente, você diz? Eu diria que naturalmente, mas não porque ela acontece naturalmente, né? Ela acontece como um produto dos países que estão cada vez mais aumentando seus poderes nacionais, né? Seus poderes militares, econômicos, e inevitavelmente entram em conflito, né? Porque a lógica do capital, né? A lógica do capitalismo é essa ideia de que você precisa sempre buscar a valorização dos ativos desses que são os donos dos meios de produção, né? Dessas pessoas que são poderosas. Tal. Quando a gente fala de capitalismo, você acha que tem uma visão errônea da sociedade? No sentido, você fala capitalismo, parece que a gente, se você for contra o capitalismo, seria como ir contra o mercado, de comprar e vender. Ou você diria que o capitalismo seria mais essa grande engrenagem, que se você for nas raízes, você vai chegar lá nos Rothschilds, tendo controle da moeda. Assim, o capitalismo, ele necessita de uma reserva, um banco, uma reserva federal mundial, uma moeda central mundial. É isso que a gente vê como capitalismo hoje. Digamos assim. Porque assim, é fácil você falar, o capitalismo é o livre comércio. Não é. Não. É vender, comprar e vender. Não é. Você tem uma moeda central, você tem um banco central, privado, cujos majoritários são esses que estão há séculos aí. Eles determinam o valor dessa moeda central, por consequência, determinam o valor de todas as outras, porque ele aplica, tira, e fora as mídias, que eles também têm esse controle, a especulação. Então, quer dizer, a gente vê o capitalismo como uma grande engrenagem, um grande jogo, onde ele fala, você quer viver bem? Você tem que entrar, torce suas fichas. Meu dólar, usa ou não? Então, o capitalismo seria esse grande golpe, essa grande estrutura, ou seria, e você contra isso, no caso, ou seria o capitalismo verdadeiro, você não teria problema algum se realmente fosse o que essa galera iludida pensa que é, o vender, o comprar, o livre mercado? Então, geralmente, o pessoal que defende essa ideia de que o capitalismo é a venda e a compra, leva a um problema de lógica, né? Que é o fato de que a gente tem mercados ao longo da história, em toda a história da humanidade. Então, na época do Império Romano, existia mercado, né? Sim. Na época da Alta Idade Média, da Baixa Idade Média, na época do Império Chinês, na época do Império Persa, Sassânida, o mercado sempre existiu enquanto uma forma em que as pessoas encontraram para poder comercializar, né? Sim. Então, o comércio é uma coisa que existe há sabe-se lá quanto tempo. A diferença entre comércio, entre mercado e capitalismo, é que o capitalismo é um modo de produção. Então, é uma forma de como a sociedade está organizada em que um determinado grupo social, uma classe social, que no nosso tempo é a burguesia, controla os meios de produção. Então, eles controlam as fábricas, eles controlam os campos agrícolas, eles controlam várias estruturas que fazem com que haja uma certa relação social. Então seria esse tabuleiro, quase um golpe. Isso. Seria um É jogo... É uma organização geral que dentro dela tem o comércio, dentro dela tem o Banco Central, dentro dela tem os mecanismos de financiamento e tal. Mas a característica diferenciada do capitalismo é de que o capitalismo mudou a relação das pessoas com o trabalho a partir de uma lógica de assalariamento. Então, o que isso significa? Significa
que agora o trabalhador, né, o que a gente chama de proletariado, né, de classe trabalhadora, é uma classe, é um grupo social que existe junto com essa outra classe. Então a gente tem a burguesia e a gente tem o proletariado. Proletariado cuja única característica nesse sistema é ter uma coisa só para vender, que é a sua força de trabalho. O que acontece? No feudalismo, que era... Nossa, eu ia falar isso agora. Era isso. É isso. É porque é isso. É, materialismo sim. histórico que vai puxando uma coisa da outra. O feudalismo, que era o sistema anterior durante praticamente 1000 anos, foi um sistema que se baseou no modo de produção feudal. Certo. Então, nesse modo de produção feudal, a propriedade da terra, o comércio existia, e a propriedade da terra estava concentrada com a nobreza feudal, com esses setores da Igreja Católica, com alguns setores que eram poderosos nessa época. Mas por uma série de questões históricas, quando o comércio volta a acontecer com mais propriedade, quando você tem uma maior circulação de moedas e uma acumulação de capital, uma outra classe começa a se desenvolver. Essa classe é a burguesia. Só que a burguesia percebe que dentro do sistema feudal, que era um sistema em que a maior parte da geração de riqueza, né, esses meios de produção não estavam com eles precisaram fazer um movimento histórico para poder assumir o poder. Certo. Então a burguesia, durante um certo tempo, foi uma classe revolucionária, porque ela vai contrapor a nobreza e essas classes dominantes anteriores para assumir o poder político, para poder tomar controle do Estado e assim, a partir dessa tomada de controle, começar a tocar políticas e tocar processos que beneficiassem eles enquanto classe. Sim. Então esse processo todo vai mudar também a estrutura de trabalho. Porque antes no feudalismo, a gente tem então o nobre que é dono da terra e o camponês que trabalha naquela terra. O camponês que trabalha naquela terra, ele não era uma pessoa assalariada. Ele não ganhava um salário. Então, o regime de trabalho dele era diferente. Ele trabalhava na propriedade do senhor feudal e uma parte da produção dele era dedicada ao senhor feudal. Então, ele trabalhava lá 1 ano, 6 meses mais ou menos, aí 3 meses da produção dele era para o senhor feudal. E ele morava na propriedade feudal. Então, ele tinha ali a sua casa, tinha ali o seu campo, ele tinha uma estrutura em que ele tinha um certo controle. Então, ele não morreria de fome. Sim. Nessa propriedade. As condições de vida não eram boas. É isso, não era bom, mas ele tinha algum acesso a essa estrutura. O que acontece é que quando a burguesia assume o poder, e é interessante porque não é só a burguesia, mas uma parte daquela nobreza feudal que eu comentei, começa a querer se aliar com essa burguesia também. Então é uma nobreza que a gente chama de nobreza capitalista, Certo. que vai pegar aquela terra que era dos camponeses, que os camponeses estavam, e vão passar a cercar essas terras para poder produzir lã, para poder criar ovelha. E aí o camponês, que estava naquela terra, vivendo há séculos, décadas, enfim, ele não vai ter mais o direito de estar naquele espaço. Então ele vai ser obrigado a sair dali. Só que esse processo acontece em uma escala gigantesca. Então o que acontece? Esse camponês que antes tinha uma possibilidade de sobrevivência nesse espaço e conseguia produzir mais ou menos para sua subsistência, para sua existência. De fome ele não morria. De né? fome, assim, morria porque o nível de produtividade era muito baixo, você tinha questões assim... Era mais natural do que... Isso, mas ele tinha ali uma possibilidade maior, ele era dono de algumas coisinhas. Da vida, a base da vida, né? Apesar dele não ser livre, porque ele estava sob o senhor feudal, Sim. ele tinha uma possibilidade. Quando ele perde essa possibilidade, o que acontece? Ele é obrigado a se mudar para a cidade. E aí, na cidade, ele não vai ter acesso à terra, ele não vai ter acesso ao recurso. Ele vai ser obrigado, pela conjuntura, né, pela correlação das coisas, a vender a única coisa que ele tem. Qual que é a única coisa que ele tem? Mão de obra. A mão de obra, a força de trabalho. Então é nessa relação de assalariamento do trabalho que o capitalismo é inaugurado. E ele não é tipo num piscar de olhos, né? Sim. É um processo muito longo. Então isso começa na Inglaterra, por exemplo, em 1649, com a Revolução Puritana, com a Guerra Civil Inglesa. E isso vai se estender para a dominação do capitalismo só em 1850.